No dia 17/4/2025, chega aos cinemas a animação coreana Rei dos Reis. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, por que ela é tão especial e por que ela tem tudo para ser a principal animação do ano. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Amanhã, dia 17, estreia nos cinemas a animação Rei dos Reis. E essa animação é bem interessante, porque ela vai trazer uma premissa de um pai, né, que para melhorar a sua conexão com seu filho, após dar-lhe uma bronca, decide contar para ele toda a história referente à vida de um dos personagens mais conhecidos da história, Jesus Cristo. Só que além de um simples filme de animação, o enredo do filme promete trazer pra gente uma forma diferente de participar da história que a gente tá vendo, onde os próprios personagens vão usar o imaginário como máquina do tempo e vão acabar vivendo as aventuras juntos com o personagem da história. Só que antes da gente ir pro conteúdo, já vamos pro nosso ritual. Então já deixa seu like, compartilha com a galera, porque isso ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não é um inscrito, já corre, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e, claro, compartilha com a galera também. E não esquece, deixa aqui, uma mensagem nos comentários pra gente saber que você é novo no canal e desejar para você as boas-vindas. E já que vão se inscrever, sigam a gente também nas redes sociais. E para começar, essa não é uma animação americana comum, como a gente está acostumado a ver. Porém, pelo trailer, dá para ver que ela tem toda a qualidade digna de uma DreamWorks ou até mesmo de uma Pixar. Só que um ponto interessante é que eu não consigo encontrar nada de trabalhos anteriores relacionados ao diretor. E o nome desse diretor é Seong-Ho Jung. É um diretor coreano, eu não vi muitos trabalhos dele, só que eu vi o quanto ele foi importante para a parte de efeitos especiais e animações na Coreia. Então, pelo que eu vi no trailer, ele promete entregar um trabalho incrível. E eu tô ansioso para ver isso. Um outro ponto interessante é que sim, a animação é coreana, só que é uma fusão, é um projeto, entre estúdios coreanos, a indústria cinematográfica coreana e a indústria cinematográfica americana. Isso deve ser um dos motivos pelo qual as vozes originais dos personagens serão vividas por atores americanos. E galera, a hora que eu falar para vocês o casting de dublagem, só tem ator premiado, tá? Mas afinal de contas, o que a gente pode esperar, dessa animação que tem tudo para ser a melhor animação do ano? Para começar, o Charles Dickens, que é o pai, na história do filme que a gente vai assistir, ele é inspirado diretamente no Charles Dickens da vida real, que foi, um escritor e contador de história britânico da era vitoriana, e o cara se inspirava muito em Shakespeare para escrever. Então, por aí já dá para ver que as referências que foram buscadas foram bem interessantes. Um outro ponto importante sobre o filme, e que o trailer nos mostra muito a respeito, é que, aparentemente, o filho do Charles, que é o Walter, é um garoto bem agitado que curte histórias sobre grandes reis do passado. Tanto é que no trailer tem até uma parte, em um dos trailers, porque se eu não me engano tem 3. Em um dos trailers, a gente consegue ver que o Charles dá uma bronca no filho, que tá ali, durante uma apresentação do Charles, o filho tá hiperativo ali nos bastidores, acaba tendo uma bronca e meio que rola ali, aquela chateação entre pai e filho por um desentendimento. E pra quem é pai, galera, a gente sabe que, quando você dá uma bronca num filho, cara, a gente fica se sentindo mal. E aí, pra melhorar essa conexão, o pai decide contar pro filho uma história, sobre um rei. Só que não é qualquer rei e não é qualquer história. É uma das histórias, se não a história mais contada na humanidade sobre o maior rei que já existiu na humanidade. A história de Jesus Cristo. Mas não é só um contar de histórias, Basicamente, quando o Charles começa a contar a história pro Walter, os dois, tanto o pai quanto o filho, eles literalmente mergulham no imaginário. E eles se tornam ali meio que figurantes ou observadores da história de Jesus Cristo como um todo. Isso foi muito legal, uma sacada muito bacana. Porque assim, me remeteu muito ao como foi contada a história Sem Fim, em 1984. Onde o Bastian acaba pegando roubando o livro, indo para um lugar escuro, ele começa a ler, ele começa a mergulhar naquela história.
ele começa a ficar indignado, ele começa a ficar feliz, ele se empolga, ele vive de fato aquela aventura, né? E numa época de digitalização, celular, computador, televisão, entretenimento é jogado na nossa cara a qualquer momento, ver uma forma como essa de contar uma história, cara, é muito legal. Incentivando contar histórias, incentivando ler livros, né? E esse momento de conexão de pai para filho, né? De contar histórias para os seus filhos. E, puta, eu achei isso muito genial, né? É meio que uma releitura de uma história já contada, porém com um enredo muito atrativo de pai para filho, literalmente. E uma sacada genial também é o fato do seguinte: imaginem que a história de Jesus Cristo, que todos nós conhecemos, é uma história extremamente complexa. O nascimento, a vida, a obra, os milagres, Sermão da Montanha, os apóstolos, né? Os poderes divinos, né? Porque nada mais, Jesus é a imagem de Deus na Terra, né? Feito à sua imagem e semelhança. Agora, imagina isso sendo visto por uma cabeça tão inocente quanto de uma criança, né? Ter que assimilar toda essa complexidade de Jesus e o pai cantando a história, provavelmente explicando uma coisa ou outra, só que ao mesmo tempo a reação desse menino é algo que eu tô muito curioso pra ver. Provavelmente o filme vai trazer alguns alívios cômicos, a gente já viu um gatinho ali no começo, que é bem, uma gata, se eu não me engano, que é bem interessante e tal. Só que assim, nos momentos mais difíceis da história de Jesus Cristo, e a gente viu isso retratado no filme A Paixão de Cristo de 2004, cara, não é algo pra criança. Então eu tô ansioso pra ver como que o filme vai abordar, né, esses acontecimentos mais agoniantes da história de Jesus Cristo. Como, né, o momento do Calvário, o momento da crucificação, todos esses momentos. Qual vai ser o nível de sensibilidade que o filme vai utilizar? Eu tô muito ansioso pra ver isso. E assim, gente, independente da vertente filosófica de vocês, independente da religião que habita no coração de cada um, isso aqui não é um filme só para cristãos. Ele é um filme para toda a família, é um filme que conta... Na história de Jesus já tem muita coisa que envolve família, né? É uma coisa de pai para filho, tem a maternidade de Maria com Jesus, que provavelmente vai ser explorada no filme, né? Além de ser ali uma animação, então pega a família como um todo. Então, de verdade, por isso que eu falo que tem tudo para ser animação do ano. Porque é literalmente você pegando uma história... A história mais antiga, uma das histórias mais antigas da humanidade, sendo levada pelos olhos de uma criança e do pai ao mesmo tempo, trazendo diversos pontos de vista. E, gente, quando a gente pensa em animação e trilha sonora, pra quem ainda não assistiu, a gente tá colocando aqui algumas imagens, mas assistam o trailer. O trailer tá lindo e tem tudo, de novo, tem tudo pra ser uma animação assim contemporânea. E quando a gente pensa nas vozes que vão dar vida a essa animação, gente, é literalmente digna de Oscar, tá todo mundo premiado. Então quando a gente pensa na voz de Jesus, por exemplo, vai ser o Oscar Isaac. A gente tem o Mark Hamill, né, que é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso eterno Luke Skywalker, que vai fazer o Rei Herodes. Aí a gente tem o Pierce Brosnan, 007, que vai ser o Pôncio Pilatos. E aí, claro, a gente tem Uma Thurman, Forest Whitaker, Sean Kingsley. Gente, elenco de milhões. E como elenco de milhões, sinceramente, tá? Dependendo do que a gente ver nesse filme, eu arrisco a dizer, tá? Eu arrisco a dizer que esse é um filme que pode bater bilhão no cinema, tá? Pelas crianças, pela família, pelo fato, né, de falar sobre uma parte importante da história da religião cristã e as suas vertentes. Então é um filme que ele tem tudo pra estourar e eu tô ansioso pra assistir. Eu só não sei se eu vou conseguir assistir no cinema na data de estreia, que é dia 17. Porém, eu tô mega ansioso pra assistir e depois de assistir, provavelmente a gente vai trazer uma resenha pra vocês sobre o que eu achei do filme. Mas e você? Tá animado pra assistir esse filme? Gostou desse conteúdo? Assistiu ao trailer? Vai ver no cinema? Deixa aqui nos comentários. E já que você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com a galera e marca aquela pessoa que vai no cinema assistir esse filme com você. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!